Ele vai estar trazendo a palavra do Senhor. Muitos avisos hoje, mas eram importantes também da gente estar falando. E não se esqueça, ceia e batismo dia 13. Não será no próximo domingo, será no dia 13. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado pela vida do teu filho. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor use a vida dele como instrumento nas tuas mãos. Eu sei que a palavra do Senhor vai ser ministrada e o teu nome vai ser glorificado, o teu Espírito vai agir e nós vamos ser edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, bom dia. Ele cochichou aqui no meu ouvido que ninguém vai almoçar hoje, tá? Estou liberado para... Amém. Glória a Deus. A palavra-chave de hoje é paz. E para a nossa reflexão eu coloquei a seguinte pergunta: a paz é possível? Se você olhar o cenário da ótica natural, você vai perceber que a resposta é relativamente simples. Vai ser um não. Mas aí a gente olha para a Bíblia e pergunta de novo, né? A paz é possível? Veja a frase que eu coloco no início da nossa reflexão, para a gente pensar um pouco aí. Este é o grande paradoxo da humanidade. Gasta-se muito tempo e dinheiro com a guerra, com o objetivo de manter a paz. Talvez o que se gasta com guerra, com armamento bélico no mundo hoje, o valor só é superado pela produção e fomentação de pornografia. São trilhões de dólares anualmente falando. O custo da guerra para manter a paz. Não há dúvida de que o homem caído não tem a menor noção do que é a paz. E aí a pergunta insiste: a paz é possível? E eu quero convidar você para o texto de Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Romanos, capítulo 5, 1 e 2. Vai estar aí na tela também. Na versão que eu escolhi está assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual somos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eis a tua santa palavra aberta diante de nós. Nós queremos, desejamos e precisamos ser ministrados por ela. Não permita, ó Espírito Santo de Deus, que ninguém que está aqui hoje nesta igreja saia após o culto sem ter sido ministrado pelo Senhor, e que essa ministração seja a transformação dessa vida, em nome de Jesus. Amém. A busca pela paz marca a história da humanidade desde que o mundo é mundo. Você deve se lembrar que assim que a história da humanidade começa, um irmão já mata o outro. Então, a busca pela paz, ou a ausência da paz, ou uma postura de beligerância já toma conta do ser humano caído e ele quer fazer a guerra. E nós notamos pelo menos 3 campos
em que o ser humano busca constantemente e desesperadamente a paz. Primeiro, nos conflitos militares que acontecem por toda a história. Você sabia que até na guerra existem regras? Por exemplo, existem alguns tipos de armamentos de destruição em massa que são proibidos de serem usados na guerra. Armas químicas, biológicas, de alta destruição. Então, até para matar o ser humano que criou regras, para ver se acalma um pouco a consciência pelo fato de ele estar lutando uma guerra supostamente em nome da paz. Existem corredores humanitários num conflito armado em que nem um lado nem o outro podem atuar, porque é para as pessoas que não têm a ver com aquela guerra, com aquela briga, poderem pelo menos se locomover, buscar alimento, água e assim por diante. São chamadas as zonas neutras de guerra. A segunda coisa em que o ser humano busca a paz é nos embates emocionais que assolam o ser humano nas suas crises existenciais. Fora o conflito militar, todo ser humano trava constantemente uma guerra consigo mesmo, com as suas crises existenciais. De onde vim, para onde vou, qual é a minha missão nessa terra, por que eu estou aqui? E a maioria das pessoas, na guerra consigo mesmo, não se acha vencedor. Basta ver a grande quantidade de remédios para equilíbrio emocional que é comercializado anualmente, os consultórios dos terapeutas e as pessoas numa exaustão emocional constante, porque essa guerra ela não se vence na esfera natural. O terceiro embate que nós falamos sobre guerra é nos dilemas espirituais que acontecem na batalha entre a carne e o espírito. Um ser humano caído pelo pecado, lutando consigo mesmo e contra as forças espirituais da maldade, para de alguma forma se reconectar com o Criador. Uma batalha diária. E é nesse terceiro elemento que esse versículo que nós lemos está situado. A proposta do Evangelho, a proposta primeira, não é necessariamente impedir que haja guerras e conflitos militares no mundo, porque isso está determinado pela história desde que o homem decidiu voluntariamente não obedecer às leis de Deus. O que esse texto está dizendo quando ele fala sobre paz com Deus, também não está em primeiro plano relacionado com crises existenciais, porque o homem só se encontra consigo mesmo quando ele se encontra com Deus, e pouquíssimas pessoas estão dispostas a fazer isso. Mas quando o texto fala a respeito de paz com Deus, significa que todo ser humano, por conta do pecado, tornou-se um ser em animosidade constante contra o Criador. Foi dito aqui pela manhã na aula, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. E pelo homem estar nesse estado de pecado, ele está em oposição a tudo aquilo que Deus quer da humanidade. Ele está em oposição aos princípios da palavra de Deus. Está em oposição àquilo que é o mandamento e a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Por isso nós precisamos dessa paz com Deus. E é sobre isso que eu queria falar nessa manhã, porque existem 4 elementos importantes a respeito dessa paz com Deus, e quando nós tomamos ciência desses elementos, nós vamos com certeza experimentar em todas as suas dimensões
a paz de Deus em nossas vidas. Então vamos para o primeiro. O método da paz com Deus é a justificação. O texto diz: justificados pela fé, temos paz com Deus. Então o método, a metodologia que o próprio Deus estabeleceu para resgatar essa paz em cada um de nós, chama-se justificação. A justificação é uma das doutrinas centrais do cristianismo. Você não pode dizer que é um cristão e dizer ao mesmo tempo que desconhece a doutrina da justificação. Porque pelo menos na nossa realidade, quando alguém se chega à igreja e ele vai passar pelo processo do batismo, então tudo isso é ensinado no nosso livro, no nosso manual de fé. Então ninguém dentro do nosso contexto chega-se ao Senhor, é batizado, se filia a essa igreja sem conhecer a doutrina da justificação. E o que essa doutrina diz, de maneira resumida? É o ato pelo qual Deus declara justificado todo pecador que recebe a salvação em Jesus Cristo, porque o seu sacrifício é suficiente. É por causa da suficiência de Cristo que todos aqueles que se submetem a Cristo são por Deus declarados justificados. A justificação é um ato declaratório de Deus, diferente da santificação, que é um processo que acontece durante o curso da nossa vida. Nós estamos em processo de santificação, porque em um ato de Deus, por Jesus Cristo, eu e você fomos declarados justificados. É a isso que a palavra de Deus diz: justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, o método que Deus estabeleceu para que eu e você tivéssemos paz com Deus chama-se justificação. Jesus Cristo é chamado de justiça de Deus. O pecado que a humanidade cometeu não ficou sem punição. Deus não é aquele que joga o pecado para debaixo do tapete. A justiça de Deus é superior, infinitamente superior à justiça dos homens. Não há justiça nos tribunais humanos. Não há competência moral para se fazer justiça no tribunal humano. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas há um justo, o justo juiz, o justo justificador, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, que viveu a sua vida nessa terra em santidade. E por isso o seu sacrifício é perfeito, agradável, aceitável diante de Deus. E é por meio deste sacrifício que eu e você podemos ser declarados justificados também. Então, o método para se ter paz com Deus chama-se justificação. Em Tito, capítulo 3, versículo 7, vemos assim: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Olha que versículo bonito. Olha que texto carregado de significado espiritual para mim e para você. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Jesus foi aquele que abriu o caminho para nós irmos atrás dele, nas suas pegadas, e nos apresentarmos diante de Deus. Herdamos de Jesus a salvação, herdamos de Jesus o direito de adentrarmos os lugares celestiais. Aqueles que são filhos de Deus recebem do próprio Deus o direito de serem chamados filhos de Deus.
método para se ter paz com Deus chama-se justificação. Isso nos leva ao segundo elemento. O agente da paz com Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Se o método é a justificação, o agente da paz com Deus é Jesus. O versículo que nós lemos continua: justificados pela fé temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o agente da paz. Não existe possibilidade de se encontrar paz com Deus sem passar por Jesus Cristo. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus se tornou o agente da paz com Deus. A paz com Deus só é possível porque o sacrifício de Cristo nos reconcilia com Ele. Por isso que o profeta Isaías, numa das nomenclaturas que ele dá para o próprio Messias que viria, ele diz: ele será chamado, dentre outras coisas, o príncipe da paz. O que tem a autoridade de estabelecer a paz. O que tem o poder de trazer toda a humanidade em reconciliação com Deus, para que haja paz neste relacionamento que estava quebrado pelo pecado. O agente da paz com Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Em Efésios capítulo 2, verso 14, nós lemos assim: porque Ele é a nossa paz, falando de Jesus, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, em seu próprio corpo, desfez a inimizade. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo várias figuras de linguagem que eram muito conhecidas no tempo em que ele disse essas palavras, mas que precisam ser entendidas ainda hoje. Jesus é a nossa paz, porque de ambos os povos ele fez um. Isso pode ser entendido de duas formas. Os judeus eram os herdeiros da promessa. Os judeus receberam a palavra, os mandamentos. Os judeus tinham o sacerdócio. Os judeus tinham os profetas. Os judeus tinham a palavra de Deus correndo no meio deles. Mas eles se fizeram surdos e cegos para todas essas revelações. Então veio o Evangelho, e o Senhor começa a sinalizar que esse Evangelho também viria, além dos judeus, viria para os gentios, os não-judeus, os outros povos, os estrangeiros. Por isso o texto diz que Jesus, que é a nossa paz, de ambos os povos fez um só. O apóstolo Paulo vai dizer em outro lugar que em Cristo não há grego e nem judeu, nem gentio e nem judeu, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos somos um em Cristo. Ora, se o pecado encerrou toda a humanidade, o pecado de um homem, toda a humanidade, a justiça de um só pode fazer com que todos nós também sejamos reconectados com Deus pela paz que Ele nos planejou. Então, de ambos os povos, Ele fez um só. E agora Ele começa a dizer: e derrubando a parede de separação que estava no meio. Isso pode ter a ver com a parede que existia no templo, que separava os judeus dos gentios. No templo dos judeus, havia um lugar reservado somente para os judeus. E uma parede era colocada para separar um outro ambiente, que era chamado o pátio dos gentios. Os gentios não eram proibidos de assistir às cerimônias judaicas. Os gentios não eram proibidos de se achegar ao templo, mas eles só podiam ficar no pátio dos gentios. Eles não podiam entrar no lugar onde os judeus estavam. E Deus olhou para aquilo e falou: isso não está certo. Precisamos derrubar essa parede de separação, porque em Cristo todos nós somos um.
porque Ele é a nossa paz, e agora não há diferença entre judeus e gentios, por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, porque Ele é o agente da paz com Deus, a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Ela é liberada, derramada, ministrada a todas as pessoas que quiserem, de qualquer tribo, língua, raça e nação, como está determinado lá em Apocalipse. O agente da paz é Jesus. Só Ele pode fazer com que nós tenhamos paz com Deus. Mas essa parede de separação também pode representar uma coisa que separava inclusive os judeus do próprio Deus, que era o véu que separava o lugar santo do santíssimo, um lugar onde era proibido pessoas comuns adentrarem. Somente o sumo sacerdote em exercício, uma vez por ano, entrava naquele lugar para oferecer sacrifícios pelas pessoas que estavam ali. E quando Jesus morreu, o que aconteceu com este véu do templo? Rasgou-se de alto a baixo. Agora não há mais separação, porque em Cristo Jesus, todos nós somos convidados para entrar no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho, pelo véu que se rasgou na sua própria carne, porque Ele é o agente da paz com Deus. Em Cristo nós podemos ter paz com Deus. Todas as pessoas precisam da salvação que há em Jesus Cristo. Isso nos leva ao terceiro elemento, o benefício da paz com Deus. Chama-se graça. O verso continua dizendo: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Todos os que são salvos vivem debaixo da graça. Aliás, este favor que nós não merecemos, que se chama graça de Deus, é o que dá embasamento à salvação. Não é isso que diz a palavra de Deus? Pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, é o embasamento da salvação, é a graça. Mas embora essa graça seja oferecida a todas as pessoas, só se beneficia dela os que creem em Cristo Jesus. A Bíblia diz que a graça foi manifestada a todas as pessoas. Não existe essa conversa de que Deus escolheu alguns, porque a graça de Deus não é limitada. A graça, o dom e a manifestação de Deus não são oferecidos por medida. A graça de Deus se manifestou operante a todas as pessoas, diz a palavra de Deus. Mas só se beneficia da graça os que por ela creem em Cristo Jesus. Por isso o benefício da paz com Deus é a graça. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, passamos a viver debaixo da graça. A graça é aquilo que nos torna presentes diante de Deus para viver nesse mundo, nos beneficiando de todas as suas bênçãos. As pessoas que andam em desobediência vão andar segundo a misericórdia. As pessoas que andam debaixo da obediência vão andar também debaixo da graça. É a escolha que nós temos. Ou você escolhe a misericórdia, ou você escolhe a graça. Porque Deus escolhe a quem Ele vai exercer misericórdia, mas a sua graça é oferecida a todas as pessoas. Por isso, o benefício da paz com Deus é a graça. Romanos capítulo 5, verso 21. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Ora, se o benefício da paz com Deus é a graça, para que serve a graça? Paulo está respondendo nesse versículo. O pecado reinou sobre todos e levou todos à morte. Agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus. E qual é o resultado que isso traz? Resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A graça não é para que nós vivamos nesse mundo de forma tranquila e sossegada. A graça não é para que eu e você venha a ter um sentimento de superioridade sobre quem quer que seja. A graça não existe para que você transite pelo mundo espiritual, fazendo as coisas do seu jeito, da sua cabeça. Isso é graça barata, isso é teologia do inferno, isso está sendo pregado, mas é mentira de Satanás. A graça precisa nos projetar para a vida eterna, e isso nos amarra a Jesus Cristo, aos seus princípios, aquilo que Ele pagou na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. Então o benefício da paz com Deus é a graça, é viver sobre a vontade de Deus, sobre os princípios que Ele estabeleceu para mim e para você, é ser um cidadão do céu, embora vivendo aqui na terra, é viver os princípios espirituais, vivendo num mundo material, é ser um homem e uma mulher espiritual, embora sendo também homens e mulheres naturais, nos nossos relacionamentos, nos nossos contratos, nas nossas ideologias, no nosso tipo de pensamento, naquilo que falamos, naquilo que testemunhamos. Precisamos estar com o nosso pensamento além dessa realidade natural, mas pensando nas coisas que são do alto, porque tudo aquilo que é terreno é animal e é diabólico, diz a palavra de Deus. Por isso devemos pensar nas coisas que são do alto, para além dessa realidade minúscula que nós enfrentamos todos os dias. Nós precisamos experimentar os benefícios que a paz com Deus nos traz, que é vivermos a realidade da graça, este favor com que Deus nos presenteia, sem nós termos qualquer merecimento. Isso nos leva ao quarto elemento da paz com Deus. O resultado da paz com Deus é a esperança. O verso continua dizendo: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O apóstolo Paulo era muito habilidoso com as palavras. E ele faz trocadilhos, não simplesmente pela vontade, pelo gosto de fazer trocadilhos, não simplesmente pela estilística da língua, não simplesmente pela beleza estética das palavras, mas para trazer entendimento pedagógico. Ele diz: nos gloriamos na esperança da glória, que é de Deus. A esperança do crente em Cristo é diferente das outras categorias de esperança. Quantas coisas você pode se lembrar na sua vida que você esperou, mas que não aconteceu? Você esperou uma promoção, você esperou um presente, você esperou um reconhecimento, você esperou uma ajuda, mas muitas vezes essas coisas não aconteceram. Não é dessa esperança que o texto está dizendo. O texto está dizendo de uma categoria de esperança que você tem certeza que vai acontecer. Você só está aguardando o momento em que ela vai acontecer. É essa esperança que a paz com Deus nos traz. Esse é o resultado da paz com Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A glória de Deus refere-se à restauração final do crente à perfeita comunhão com Deus. É a visão do Apocalipse, é a profecia da palavra do Senhor,
é o céu que nos aguarda, é a vida eterna com Cristo, é o nosso lugar lá no céu, juntamente com o Senhor, com seus anjos, vivendo a plenitude da salvação por toda a eternidade. É essa esperança que guarda o nosso coração. A esperança é o resultado da paz com Deus. É algo que o crente espera, mas que ele tem certeza que vai acontecer. Ele só está aguardando o momento em que vai acontecer. E nós temos visto muitos sinais de que isso vai acontecer. Muitas coisas estão acontecendo hoje na história do mundo. E aquele que sabe fazer a leitura correta, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Acho que eu já falei aqui. Se você estiver na Inglaterra, a Inglaterra que gerou os maiores avivalistas dos séculos 18 e 19. A Inglaterra que fomentou com pessoas toda a base do cristianismo nos Estados Unidos. Quando eles foram expulsos e perseguidos da Inglaterra, foram para os Estados Unidos. A Inglaterra que foi berço do envio de missionários para todas as partes do mundo. Hoje, se você for pego orando silenciosamente na frente de uma clínica de aborto, você vai preso. Eu não estou dizendo no Sudeste Asiático, não estou falando no Oriente Médio, estou falando na Inglaterra. E em muitos outros lugares do mundo que experimentavam total liberdade, não se pode mais pregar nas ruas, não se pode mais mencionar o cristianismo nas escolas. O cerco está se fechando e vem de onde menos se espera. Então, quem sabe ler os sinais, como diz aquele hino antigo, os sinais de sua vinda mais se mostram cada vez, vai se encher de esperança, porque tem paz com Deus, porque ele sabe que essa esperança está ancorada na alma, como diz a carta aos Hebreus, que Cristo voltará para buscar a sua noiva, que o fim está próximo, que Deus virá buscar a sua igreja, que Ele virá dar um fim a essa história de rebelião do homem contra Deus. Mas todos aqueles que estão firmes nessa esperança, todos aqueles que já têm paz com Deus, irão ser recebidos por Jesus Cristo, que é o agente da paz com Deus. E todos eles vão ouvir: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E aí se confirmará a minha e a sua esperança. A esperança que é o resultado de termos paz com Deus. Ter paz com Deus não significa ausência de problemas, porque o próprio Cristo diz: no mundo tereis aflições. Ter paz com Deus não significa que você não terá embates diários de todos os tipos. Ter paz com Deus significa ter o coração guardado na esperança de saber que o nosso resgatador, o Senhor Jesus Cristo, nos reconciliou com o Pai, e por isso nós temos paz com Ele. Nós podemos chegar diante da sua presença santa e nos derramar e sermos recebidos como filhos amados, porque esta é a esperança que a paz com Deus nos traz. E de sabermos que quando isso acontecer, estaremos prontos. Como diz um outro hino antigo também: ó, que esperança vibra em nosso ser, nós aguardamos o Senhor. Você precisa estar firme nessa esperança. Você não pode desanimar. Você não pode abandonar a carreira da fé. Você não pode desistir. Cristo está às portas. O noivo já está preparado para buscar a sua noiva. E Ele quer encontrar as suas lamparinas cheias de azeite.
para que quando soar da trombeta, você esteja pronto, e essa esperança vai fazer toda a diferença. Você será recebido na glória pelo próprio Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O resultado da paz com Deus é esperança. Para concluirmos, todas as categorias de paz dependem da paz com Deus. E talvez seja essa a razão porque o mundo não experimenta essa paz. Se todos experimentassem a paz com Deus, não haveria necessidade de lutar pela paz no tabuleiro geopolítico. Se todas as pessoas tivessem paz com Deus, não haveria necessidade de batalhar as crises existenciais, não saber de onde veio, para onde vai, qual a sua missão. Porque para todas essas coisas, o Evangelho de Cristo tem a resposta. Fomos criados para a glória de Deus. Essa é a missão da tua vida, essa é a razão da tua existência, glorificar o nome do Senhor Jesus. Tiago capítulo 4, 1 e 2 diz assim: de onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto, das concupiscências que guerreiam nos vossos membros? Cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter, e não podeis obter. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Essas são as guerras que são travadas, simplesmente porque não se busca ter a paz com Deus. Não existe possibilidade de paz sem Jesus Cristo. Romanos capítulo 15, verso 13. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vamos ler esse verso, que conforme está na tela, todos juntos. Vamos em pé para encerrar essa ministração, para que essa palavra seja internalizada em nós. Romanos 15, 13, vamos lá. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aplauda o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Só Ele é digno de louvor, de adoração. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar mais o nome do Senhor.